O Repórter EduFG continua a sua série especial falando sobre os 10 anos da Lei de Cotas. No último programa, nós vimos que muita coisa mudou após a legislação entrar em vigor. Porém, mais do que garantir a entrada de estudantes, é preciso que as instituições de ensino se atentem à inclusão e permanência desses alunos. É justamente esse o tema do nosso programa de hoje. Acompanhe. Na Secretaria de Inclusão, por exemplo, recentemente criada na Universidade Federal de Goiás, a gente busca pensar a inclusão dessa maneira ampliada. Então, quando se fala em inclusão na UFG, primeiro, a gente está falando do cumprimento de uma missão e de uma vocação que a universidade tem desde o seu início, que é a preocupação e a sensibilização com a inclusão. A inclusão deve acontecer e a maior demonstração disso é a própria criação do UFG Inclui antes da lei de cotas. Mostra aí um vanguardismo da universidade, uma sensibilização para as questões de inclusão que é absolutamente necessária. E o segundo ponto é que a questão da inclusão, ela vem sendo pensada pela universidade de maneira ampliada. Quando se fala em inclusão, a gente está falando no ingresso, obviamente, e aí a lei de cotas, o UFG Inclui, são absolutamente necessários para garantir o ingresso desse indivíduo na universidade. Estudantes representantes de segmentos societários historicamente discriminados precisam estar na universidade, precisam entrar, mas é preciso que a universidade comece a pensar também um conjunto de ações, de políticas e de práticas que assegurem a permanência desse estudante na universidade. Ele precisa ter condições, depois de ingressar na universidade, de realizar o seu curso. Mas é muito mais do que isso também, porque a gente está tentando pensar que a inclusão só se efetiva com a saída desse estudante. A diplomação é algo que está no nosso radar e que está nos movimentando para que a gente efetive a inclusão na universidade, Então, a lei de cotas é importante porque ela garante o ingresso. As ações e políticas de sensibilização da universidade devem garantir a permanência para que a inclusão se efetive e deve ter também um conjunto de ações que levem até a diplomação, até a saída desse estudante, que sai com excelência acadêmica, mas que sai também porque passou por um conjunto de ações verdadeiramente inclusivas que levaram ao êxito, na sua formação. A gente tem alguns programas de bolsa. As bolsas permanência, elas são absolutamente necessárias, para a manutenção desse estudante na universidade. A gente tem aí uma agência da Secretaria de Inclusão, mas a gente tem a agência, por exemplo, da PRAE, é fundamental, Prograde, PRPI, com programas de bolsas de pesquisa que garantem, o pleno exercício, da graduação desse estudante ingresso na universidade. Sempre de maneira muito articulada, a gente vai tentando garantir esses programas de bolsa permanência, programas de bolsa de iniciação à pesquisa, programas de bolsas de trabalho, de assistência estudantil no que se refere à moradia estudantil, As bolsas alimentação que são oferecidas para graduação e para pós-graduação são todas medidas e ações que a universidade vem desenvolvendo de maneira integrada, a partir dos órgãos da gestão superior da universidade, com o apoio das unidades acadêmicas, para que a permanência desse estudante seja efetivada. E tem outras ações que levam a gente a percepção de que há uma preocupação da universidade também com a finalização desse processo. A gente tem o caso, por exemplo, da garantia do uso do nome social constando no diploma do estudante que se formou na universidade. Essa é uma ação absolutamente importante e necessária, que diz respeito à inclusão e que imprime um forte tom de dignidade para o estudante trans
que faz uso do nome social, que no momento de pegar o seu diploma, vê o nome dele no diploma, né? Isso é um avanço, assim, que vale a pena destacar. Ele parece simples, singelo, mas ele não é. A gente está falando de garantia de dignidade humana, do direito de ter o nome que se tem, de fato, né? Em todas as instâncias da universidade, inclusive na diplomação.